E no vídeo de hoje você vai conferir um resumão da história da querida Diane, a gigantona de Nanatsu no Taizai. Sejam muito bem-vindos para o vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por essas bandas, seja muito bem-vindo, se inscreva. Não esqueça também do like, que é mega importante. E pro engajamento, comenta aí, é a gigante. E bom, a história da Diane começa há mais de 700 anos antes dos eventos principais de Nanatsu no Taizai. Pois é, né? Ela é bem velha, no caso, quando ela era pequetucha mesmo. Ela acabou deixando seu clã, o clã dos gigantes, claro, porque ela não gostava muito dos costumes do clã, que era a luta, a violência, essas coisas de guerra. E em uma dessas escapadas do seu clã, a Diane acaba se encontrando com uma pequena fada desacordada, mais conhecida como King. O problema é que o King, tadinho, não se lembrava muito sobre o seu passado, tava com aquela famosa amnésia, mas quando o King viu a Diane pela primeira vez, acho que foi o famoso, né? Amor platônico, tanto é que o King jurou proteger a Diane, custe o que custar. E sério, a amizade entre esses dois durou por mais de 500 anos, até que, num belo dia, o King acaba recuperando as suas memórias e quando ele vê um vilarejo ali em perigo, ele parte para salvar o pessoal. Só que antes dele ir, ele infelizmente acaba apagando, deletando as memórias da Diane, assim ela iria esquecer o King. E por que fez isso? Porque a trama demanda, e como ela tava ali perdida sem saber quem ela era, a Diane acaba retornando pro seu clã. E 16 anos antes dos eventos principais de Nanatsu no Taizai, a Diane simplesmente virou a bichona ali dentro do seu clã, sério. Ela era bem fortinha, embora ela não curtia combate, essas coisas, ela era treinada pela matrona, que tinha esse sonho de fato, de transformar a Diane na bichona mesmo. Só que eventualmente a Diane, novamente, ela não gostava de lutar, e pra piorar, uma das amigas dela acabou morrendo em combate, e isso fez com que a Diane deixasse o seu clã novamente. E na estrada ela acaba sendo zoada por um bando de cavaleiros babacas, pra variar, não é mesmo? Só que chega o nosso querido capitão, dá uma surra nos cavaleiros, e é nesse momento que a Diane acaba se apaixonando pelo capitão. É o Arém. E essa sim é a última vez em que a Diane volta pro clã dos gigantes, sério, essa garota não tem jeito. No caso, num belo dia, a Diane e a Matrona acabam partindo numa missão. Só que nessa missão dá muito ruim, elas são traídas, são emboscadas nesse conflito. A Matrona dá uma morrida, só que não, ela passa bem. O problema é que a Diane tomou a culpa de supostamente matar a Matrona, tanto é que é assim que ela ganha o seu apelido de pecado da inveja, porque ela foi acusada de, né, ter inveja da Matrona, por isso ela a matou, só que a verdade não era essa. Por sorte, o Meliodas acabou mexendo os seus pauzinhos e a Diane se juntou ao grupo dos 7 pecados capitais. Ela fica ali no grupo por uns anos, óbvio, até que o grupo é acusado de matar o cavaleiro sagrado Zaratras do reino de Liones, assim. O grupo acaba se separando e a Diane vai pra uma floresta e ela fica lá por uns anos, muito. Só que, eventualmente, o Meliodas e a Elizabeth acabam encontrando a Diane lá na floresta, até porque os dois estavam nessa jornada de reunir os pecados novamente. A princípio a Diane não ficou muito feliz em rever o Meliodas, mas dá tudo certo. Claro que o Gil Thunder chega pra tentar matar geral, só que a Diane manda ele pra casa do... Mas ó, por conta desses eventos a Diane se junta ao bonde dos pecados, ou seja, tudo certo. A próxima parada do grupo, eles acabam se encontrando com um Ban, uma cidadela bem cabulosa, sério. Nessa cidade acontece tanta da treta envolvendo os pecados e o grupo de cavaleiros sagrados, os presos estranhos, que é fantástico. No fim dessa jornada, o Ban, o imortal, se junta ao Bonge. E após isso, o grupo acaba se aventurando num lugar chamado Capital dos Mortos. Olha só, lá tem uma espécie de portal onde você pode literalmente acessar o mundo dos mortos. É nessa aventura que o grupo se reencontra com o King. E é complicado, porque o King se lembra da Diane, ele gosta dela, só que a Diane não se lembra do King, ela não se lembra que gosta dele. É triste, é triste. Nessa aventura, o grupo acaba enfrentando uma cavaleira sagrada chamada Gila, que deu um certo trabalhozinho, até que o King resolveu se envolver e resolveu a parada toda. E como término dessa saga, não só o King se junta ao bonde, mas ele também revela a importância dos tesouros sagrados, que os pecados não têm no momento. E o tesouro sagrado da Diane, claro que é um martelão enorme. Por sorte, barra muita coincidência, esse martelão da Diane seria o prêmio de um festival na cidade de Vaisal, que era um festival somente de luta. Sendo assim, os pecados obviamente vão para esse festival para competir, enfiar a porrada em geral e de quebra
ganhar ali o tesouro sagrado da Diane. E a princípio, a Diane não ia lutar um torneio nem nada, só que enquanto ela e Elizabeth estavam perambulando pelas florestas de Vaisel, elas acabam se encontrando com esse cogumelo tadinho que acabou soltando um gás que transforma a Elizabeth numa formiga e a Diane encolhe também, ficando num estado aí de humana normal. Sendo assim, ela começa a participar do torneio com o codinome de Matrona, sua antiga mestra. E tem todo esse mistério sobre quem é essa lutadora misteriosa chamada Matrona. E eventualmente os pecados, claro, sacam que é a Diane. E cara, ela vai super bem no torneio, sério. Ela enfia a porrada em geral. E eventualmente, claro, vai tudo pro inferno com a chegada dos Cavaleiros Sagrados. Tem uma treta absurda, na qual a Diane acaba recuperando seu tesouro sagrado. Ela enfrenta o Hellbrand, demonstrando ali poderes bem cabulosos. E logo após isso o grupo se encontra com o Gunther, cara. Ele sim, se junta ao bonde, óbvio. Então a gente chega no clímax da primeira temporada, onde os Cavaleiros Sagrados acabaram capturando a Elizabeth e a levam para o reino de Lyon. Sendo assim, os pecados se infiltram no reino. A Diane, claro, faz parte desse grupo aí de infiltração. Dá uma treta absurda pra variar. A Diane, tadinha, ela luta bastante, apanha pra caceta, mas ela tá ali lutando ao lado dos seus amigos, até contra o boss final da temporada, que é o Hendrickson, e dá tudo certo. E uma coisa relevante que aconteceu como término da primeira temporada é o fato de que a Merlin se juntou ao bonde. Ela acabou criando ali certas pílulas, que quando a Diane toma, ela consegue ficar com uma forma aí de humana, piquetucha, etc. E indo agora para os eventos da segunda temporada, que já começa de uma forma bem quente, no caso, a Diane não estava aprovando muito as coisas que o Gunther estava ali fazendo com a Gila. Os dois acabam lutando, e como término dessa treta, o Gunther safado acabou fazendo com que a Diane começasse a perder as suas memórias aos poucos e aos poucos. A Diane e o bonde então partem para Camelot porque estava sendo atacada ali por demônios. Nessa treta, o grupo se encontra com o Mandamento da Verdade, o Galland. E cara, ele destrói geral, fazendo inclusive com que a Diane, tadinha, fica ali desacordada. O martelo dela, o Gideon, se volta contra ela, acertando ela bem na cachola. Já não tava bem da memória. Agora então, quando ela recobra a consciência, ela, tipo, não tava se lembrando de praticamente mais ninguém. Por conta disso, ela acaba voltando, ou melhor, decide retornar por seu clã, claro, né? No meio do caminho, por alguma razão, ela acaba se deparando com os 10 mandamentos, o grupo. Eles quase matam ela se não fosse pela interferência da Matrona, que salva a Diane ali, ó, na última hora. Eventualmente, a Diane e a Matrona acabam indo para um outro festival de luta, claro, né? Criado ali pelo Gloxina e o Dolor. Tem umas lutas bem bacanas ali, tem que admitir. Uma, inclusive, a Diane se junta ao King para enfrentar ali os minions do Gloxina e do Dolor. E no ápice ali da segunda temporada, com a morte do Meliodas, a Diane fica bem devastada. E ela não tá ali presente para defender Leones nem nada. Ela simplesmente parte pro reino lá das fadas com King. E indo agora pros eventos da terceira temporada do anime, tanto o King e a Diane são confrontados pelo Gloxina e o Dolor, e eles fazem com que esses dois entrem nessa viagem temporal para ver a Guerra Santa de 3 mil anos atrás, enquanto o King foi parar no corpo do Gloxina do passado, a Diane foi parar no corpo do Dolor do passado. E no geral é uma aventura bem bacana. O King e a Diane se encontram inclusive com Meliodas e Elizabeth do passado. Eles ficam sabendo ali por que diabos o Gloxina e o Dolor se juntaram aos mandamentos. Sendo assim, eles acabam escolhendo diferentes. No caso, o Dolor do passado escolheu se juntar aos mandamentos para que os Elders não o matassem nem nada. Só que a Diane escolheu diferente e simplesmente fugiu dos Elders. E com esse treinamento aí temporal concluído, a Diane não só ganha suas memórias de volta, mas ela também lasca-lhe um beijo no King. E agora sim, o King e a Diane voltam a se ajudar ao bonde dos pecados, e a princípio a Diane inclusive ajuda o Gunther a recuperar o seu coração, que é um momento bem bacana. Ela, claro, fica sabendo disso tudo, porque no passado ela se encontrou com o Gunther original e etc. O grupo então parte para Camelot para enfrentar os 10 mandamentos. No meio do caminho eles passam por uns lugares bem cabulosos, onde a Diane fica ali possuída pelos capiroto, cara, e o Hellbrand sacrifica para salvá-la. Momentos bem difíceis. Ela chega a ajudar inclusive o grupo a enfrentar a Meláscula, mas depois ela foi ficando ali, ó, bem irrelevante, tadinha. Assim, ela tentou, mas os oponentes eram fortes demais, cara. Ela tentou proteger o Meliodas, Elizabeth do Chandra, só que não deu muito certo. Quando a Guerra Santa começou com tudo, ela tentou proteger a galera ali contra o Starosta Capiroto, só que
também não deu muito certo. Ela chegou a ser um pouco relevante ali no conflito contra o Mael, e olhe lá, ela só tancou uns ataques. Quem fez a maioria dos estragos foi realmente o King. Após isso, os pecados se encontram em Camelot, eles ajudam ali a Merlin a preparar o feitiço de parar o tempo. Mas cara, quando o Rei dos Demônios ressurge no corpo do Meliodas, a Diane simplesmente ficou ali assistindo o negócio só de camarote. E com a morte, né, do Rei dos Demônios, ou não, o Meliodas e Elizabeth devem partir, mas o Meliodas, claro, por conta do seu poder absurdo e não pode ficar em Britânia, a Diane fica mega triste com a partida dos dois, só que a Elizabeth quase morre de novo, o Rei dos Demônios está vivaço, tanto é que ele liberta demônios bem poderosos por Britânia. A Diane, o Goethe, o Ban e o King acabam se juntando para enfrentar um demônio poderoso chamado Indra e dá tudo certo. E após isso, os pecados se reúnem para enfrentar o Rei dos Demônios numa batalha bem bacana. E dá tudo certo, claro, os pecados são vitoriosos. E agora pro final da quarta temporada do anime, onde os pecados se reúnem uma última vez para enfrentar uma ameaça incomum chamada Cat Spellog. E nesse arco aí do Rei do Caos, os pecados ficam sabendo as motivações verdadeiras da Merlin, e isso magoa muito a Diane. Os pecados em si não fazem nada de importante contra o Cat Spellog, quem faz os paranoia é o Arthur, mas eles tentam. E uns meses depois temos eventos de Nanatsu no Taizai Amaldiçoados pela Luz, onde o King e a Diane acabam se casando. A Diane chega a ajudar os seus amigos na luta contra a Suprema Divindade, mas quem faz o trabalho sujo é realmente os Eldris, indo um pouco para o futuro. A última vez que a Diane apareceu foi ali no aniversário de 10 anos do Tristan, e dá a entender que ela e o King tiveram ali filhos, só que até hoje a gente nunca viu essas crias, cara. Olha que tristeza. E bom, é até aqui que a gente sabe sobre a história da Diane. Eu tenho certeza que ela deve aparecer aí nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é a sequência de Nanatsu no Taizai. Praticamente esse, meu povo. Espero que vocês tenham curtido aí o resumão da história da Diane, a minha gigantona favorita. Ai ai, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você é novo, se inscreva, não esqueça do like, que é mega importante. E até um próximo vídeo de Nanatsu no Taizai aqui no canal. Fui, galera, paz!